Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. E nessa edição nós vamos acompanhar o que tem acontecido ao redor do mundo. Vamos lá? Na Venezuela, a presidente interina Delcy Rodrigues anunciou uma anistia geral e o fechamento da prisão de Helicoide, local que era denunciado por torturar os presos. A presidente interina Delcy Rodrigues anunciou uma anistia geral na Venezuela há poucos dias do aniversário de um mês de sua posse, após a deposição de Nicolás Maduro em um ataque militar dos Estados Unidos. Quero anunciar que decidimos promover uma lei de anistia geral que abrange todo o período de violência política de 1999 até o presente. A lei deve ser debatida no parlamento venezuelano, que tem maioria pró-governo. Que esta lei sirva para curar as feridas deixadas pelo confronto político, pela violência, pelo extremismo. Que ela sirva para restaurar a justiça em nosso país e a convivência entre os venezuelanos. Rodrigues só especificou quem não seria elegível para a anistia. Quedarão excetuados aqueles processados ou condenados por homicídio, tráfico de drogas, corrupção e graves violações dos direitos humanos estarão isentos desta lei, conforme estipulado em nossa Constituição. Rodrigues também anunciou o fechamento da notória prisão de Helicoide, sede do Serviço de Inteligência em Caracas, que a oposição e ativistas de direitos humanos denunciam como um centro de tortura. A presidente ordenou que o local fosse transformado em um centro social, esportivo, cultural e comercial para a força policial, suas famílias e as comunidades vizinhas. A Venezuela tem pouco mais de 700 presos políticos, segundo a ONG Foro Penal, muitos dos quais estão detidos na própria prisão de El Helicoide. Desde 8 de janeiro, cerca de 300 foram libertados como parte de um processo anunciado por Rodrigues, que tem avançado lentamente. Os Estados Unidos informaram na sexta-feira que todos os seus cidadãos detidos na Venezuela foram libertados como resultado de um processo de solturas acordado com a presidência interina. Rodrigues também defendeu uma mudança na justiça na Venezuela, onde o sistema atual tem sido criticado por ONGs e membros da oposição como corrupto e subserviente ao chavismo. Israel reabriu parcialmente a passagem de Rafah entre o Egito e a faixa de Gaza. A rota é vital para o envio de ajuda humanitária, mas, por enquanto, só pode ser usada por residentes do território e sob condições rígidas. Este é o único ponto de entrada e saída para o mundo exterior que não passa por Israel e é vital para o envio de ajuda humanitária. A passagem de Rafah é uma tábua de salvação. Se ela abrir, nossas vidas mudarão e poderemos viajar. Estamos sofrendo em Gaza, preciso de uma cirurgia séria que não está disponível aqui, mas pode ser realizada no exterior. Mesmo limitada, a reabertura é crucial. O COGAT, órgão do Ministério da Defesa israelense responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinos ocupados, especificou que apenas os residentes de Gaza poderão usar a passagem sob condições rigorosas. A abertura não inclui a entrada de mais ajuda humanitária, que continua sendo aguardada pelos palestinos em meio à devastação. Estamos aguardando ansiosamente a abertura da passagem de Rafah e esperamos que seja hoje, não amanhã, e que não haja mais atrasos, porque isso pressiona as pessoas. Queremos que a ajuda e a reconstrução cheguem e queremos sentir que há pessoas que se importam conosco e estão reconstruindo nossas casas. Enquanto a ONU e organizações internacionais pedem acesso humanitário, Israel condiciona a entrada e saída de pessoas da faixa de Gaza à verificação de segurança. A reabertura ocorre em meio a uma trégua frágil entre Israel e o Hamas e em um contexto de crescentes tensões. A medida também deve permitir a entrada de 15 membros do Comitê de Administração Nacional de Gaza, encarregados de gerir o território durante um período de transição sob a supervisão do chamado Conselho de Paz presidido por Donald Trump. Em mais um golpe para as organizações humanitárias, Israel anunciou que a ONG Médicos Sem Fronteiras deve deixar Gaza até o fim de fevereiro, por se recusar a fornecer uma lista dos funcionários palestinos.
Essa edição fica por aqui, eu agradeço a sua companhia e às 11 horas eu retorno com mais notícias aqui no Jornal Toda Hora. Até já!